bomba, mas é uma bomba daquelas mesmo. O Carlinhos Aguiar, ator, comediante lá do SBT, me ligou nesse final de semana para me dar uma bomba Uhum. mesmo. Ele contou que ele foi como é que chama esses podcasts, né? Um desses daí, e falou algumas coisas sobre a Mara Maravilha. Falou que, enfim, que ele poderia falar coisas, mas que ele não ia falar, porque ele não queria prejudicar o momento em que a Mara Maravilha está vivendo hoje e tal. Bom, eu não sei exatamente o que ele falou lá, mas isso fez com que a Mara resolvesse processar o Carlinhos Aguiar. E ele foi surpreendido na casa dele com um oficial de justiça levando um processo. Ele ficou chocadíssimo e aí ele resolveu uh, entrar com processo também contra ela, porque ele disse que era uma fala dele no podcast falando sobre a vida dele, com relação a ela. Perguntaram sobre a relação dos dois e tal. Todo mundo sabe que eles têm uma relação atribulada faz tempo, e ele respondeu, ele estava falando da vida dele. Ele disse então, que ele não entende por que esse processo e tal, então vai retornar, porque ele disse que está tolhendo a liberdade dele de expressão e vai entrar com processo contra ela. Na verdade, é, há um entreveiro antigo, por isso que eu falei que hoje a gente ia falar de coisas do passado, que eu não estava lá, eu não vi, ele me contou, Carlinhos, que na época, um dia eles estavam recebendo um cantor, que até eu esqueci agora o nome, eles estavam recebendo uma pessoa que ele, Carlinhos Aguiar, queria ajudar lá dentro do SBT, colocar lá uma pessoa que estava precisando, e eu esqueci agora quem é o artista. Mas aí ele levou esse artista lá, é um humorista, se não me engano, para dar uma força para lá. E aí a Mara estava junto na praça de alimentação, e aí ele falou algumas coisas com ela, vamos dar uma força para ele e tal. Ah, do nada, segundo ele, Carlinhos Aguiar, a Mara teria levantado, ido ao banheiro e voltado toda machucada e teria dito que ela tinha sido espancada pelo Carlinhos, o que é uma coisa gravíssima, né? E aí o Carlinhos, bom, chamou a direção da casa, chamou seguranças e tudo, e aí, segundo o Carlinhos também, foi comprovado que nada daquilo era verdade, que não tinha, que ela deve ter feito isso lá dentro do banheiro, porque ele não, em nenhum momento a agrediu, não existiu isso de jeito nenhum. Então, que veio chefe de segurança, veio, parece que foram falar com o Leon Abravanel, enfim, foi um enrosco danado, mas ele falou assim, podia acabar com a minha vida, a minha carreira ali naquele momento. Se eu não fizesse isso, eu estaria totalmente prejudicado. E aí parece que, por causa disso, ela resolveu fazer retomar esse assunto nesse processo. Então ele está injuriado, está indignado e resolveu ligar não só para mim, tenho a impressão que ele ligou para outros jornalistas também, para fazer essa denúncia e abriu tudo isso. Ele falou que ele nunca abriu isso para a imprensa porque ia destruir a vida dela, ela estava no processo de adoção de uma criança, aquela coisa toda. E ela se sente atingida justamente pelo risco dela poder perder essa criança. Ou seja, é um embate aí, a gente falou de tratores, é um embate aí de gente grande, vamos dizer assim, e que eu não sei o que, é que vai dar, mas é uma história, estou contando exatamente o que o Carlinhos me contou. Tá? Então vamos ver o que, é que vai dar essa história e depois a gente continua comentando. Né? Mas por enquanto parece que está tudo na mão da justiça. Vamos aguardar. É isso. É, vamos ver o que a justiça vai definir, mas a gente sabe que em todos os processos como esse que você relatou aí, que tá correndo, né, as partes envolvidas precisam provar o que estou dizendo. Sobretudo quem está iniciando a ação, né? Aliás, fica aqui sempre uma informação para vocês. Você que vai processar alguém, você tem que estar munido de provas documentais
para que você não seja desmentido, né? A gente sabe como que os processos funcionam assim. Eu já vi processos acontecerem que as pessoas perdem porque alegam uma série de coisas que não conseguem provar. A justiça pede, olha, mas você tem prova disso? Porque quem está falando tem que provar e quem está sendo acusado tem que também ter documentos ou alguma forma para desmentir aquilo que a pessoa que tá acusando tem dizendo. Então, o processo na justiça não é uma coisa simples, não. Ah, vou processar e tal. Você vai processar, você vai pagar advogado e você vai ter que convencer a justiça que você está falando a verdade nessa situação que a gente está vendo que Mara versus Carlinhos estão trocando esses Foi processos aí, o que o como a gente Carlinhos viu. disse é que ele tem essas testemunhas todas da época e tal, Perfeito. e que ele vai movimentar se preciso for, né? É isso. Perfeito.